Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos bater um papo, trocar uma ideia, atualizações sobre tudo que tá rolando no futebol, no Vasco, Campeonato Brasileiro. Enfim, antes vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, se inscreve no canal, que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Aquela parada de você deixar um comentário, compartilhar o vídeo, ajuda muito o canal, beleza? Então dá essa força aí. Bom, vamos falar de futebol. Antes eu só quero trazer uma notícia, porque eu trouxe um vídeo hoje mais cedo falando que o Vasco estava querendo contratar o goleiro argentino do Lanús. E aí o Pedrosa, o Lucas Pedrosa, falou lá no SBT, né, Esportes, que o Vasco não pretende contratar goleiro, tá? Então, uma informação de um jornalista, que essa informação, inclusive, que eu trouxe, é de um jornalista argentino, que o Vasco já tinha, inclusive, feito uma proposta de 2 milhões de dólares. Aí a galera perguntando, esse cara não vai vir para ser reserva do Léo Jardim. Rola uma possibilidade, então, do Léo tá metendo o pé. Mas o Pedrosa tá garantindo aí, segundo ele, que o Vasco não prioriza a contratação de um goleiro, que já tem um goleiro da base que tá trabalhando, já tem o Kehler que tá lá. A prioridade do Vasco nesse momento é conversar com o Léo Jardim e renovar o contrato dele. Ele tem já um contrato que vai até o final de 2025 com uma renovação automática até 2026. Então tá aí para concluir, para trazer atualizações sobre essa informação de mais cedo. Vou falar agora da CBF. A CBF mandou um ofício para a Conmebol pedindo para alterar o sistema de vaga para Libertadores. E aí muito vascaíno já ficou puto achando que a parada era para agora, que já ia prejudicar o Vasco. Por causa do calendário apertado, falta de datas para os jogos, a CBF quer acabar, ou queria acabar, com a pré-Libertadores para os times no Brasil. São 2 vagas, são 4 vagas, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta, direta para a fase de grupos da Libertadores, e 2 vagas para pré-Libertadores. A CBF propôs o seguinte: tira as 2 vagas, a gente não quer participar da pré-Libertadores, e me dá mais uma vaga direta na fase de grupo, trocando 2 por 1. A Conmebol ignorou a CBF, nem respondeu ao ofício da CBF, então não vai ter mudança não, tá? Inclusive queria mexer também na Copa Sul-Americana, tá aí então essa situação, que gerou até uma polêmica, muito torcedor brabo, porque pô, vai mudar isso agora, porque o Vasco pode pegar uma pré-Libertadores, mas não, seria uma mudança para a próxima temporada, seria aplicada no calendário 2025 para em 2026, então a gente ter essa mudança, tá? E falar em mudança, eu falei aqui, né? Os jogos do Campeonato Carioca começam no início de janeiro e os jogos do Campeonato Brasileiro começam em março. O ano que vai ter aí jogo, competição, o ano inteiro. Falando em competição, falando em jogo, cara, com muita felicidade que eu vou trazer aqui para vocês mais um parceiro para o canal, a Implay. Bom, vou falar um pouco aqui da Implay, a nova parceira do canal Vascaíno do Cerrado. Para uma galera que não gosta, que tem restrição com relação a bet, a Implay não é considerada uma bet, tá? É um aplicativo de jogos de estatística. Ela é tão segura que ela tá dentro do Play Store, do Google. Então você vai abrir lá e vai conseguir achar a Implay dentro do Play Store. Mas você não precisa abrir no Play Store, você vai clicar no primeiro comentário aqui e você já vai direto através do meu link para a Implay e fazer o seu cadastro. Você vai estar ajudando o canal Vascaíno do Cerrado. Dentro da Implay, eu vou já começar aqui para você ver. Tá aqui, ó, dentro da Implay. Eu vou jogar na tela aqui. Você tem os campeonatos. Tem aqui o meu amigo Léo Lacerda, podcast com os Maltino, e tem também o Vascaíno do Cerrado. Clicou aqui, Vascaíno do Cerrado, vai abrir os campeonatos. Eu quero trazer os jogos do Vasco para a gente tentar acertar as estatísticas dos jogos. Mas eu vou trazer um exemplo aqui do jogo de amanhã do Atlético Mineiro contra o Urubu, a revanche, né? Quando você clica no jogo, por exemplo, a Implay, ela te dá 1.000 moedas. 1.000 moedas é para você usar nos jogos. Você não precisa botar dinheiro, cara. E dessas 1.000 moedas, você pode sacar uma quantia para você jogar 250 moedas por dia. Pode ganhar moedas também assistindo vídeos. Com essas moedas, você entra nos campeonatos de estatística dos jogos. São vários campeonatos. Eu vou clicar aqui, né? E vamos botar para entrar, participar. Aí, ó, vou trazer algumas perguntas relacionadas à estatística para você entender, ó.
mais 55% de posse de bola para o Flamengo no primeiro tempo, aí você bota sim ou não. Aí passa para o próximo. O Atlético Mineiro marcará o gol no primeiro tempo, aí você vai botar sim ou não. E aí vai passando e respondendo. Depois você fechou, entrou, porque cada entrada nesse campeonato você vai usar um valor de moeda, e aí quem acertar mais vai estar ganhando mais moedas, as moedas que oferecem nos campeonatos da Inplay. Ah, mas para que eu vou fazer isso? Porque jogando na Inplay você pode ganhar uma grana. Isso, as moedas elas voltam em dinheiro. Você pode trocar as moedas, por exemplo, 100 mil moedas, você pode trocar por 100 reais depois. Então é interessante, é legal, você ganha uma grana brincando em um aplicativo super confiável, e que não precisa colocar nenhum real. A Inplay é a nova parceira do canal Vascaíno Cerrado e a gente vai estar aqui acompanhando os jogos e trazendo estatísticas e os resultados dos jogos aqui para a galera que quiser brincar e tentar faturar uma grana junto com o Vascaíno Cerrado e a Inplay. Bom, vamos falar agora de um assunto relacionado à SAF do Vasco. Eu vi muito jornalista, muito influenciador trazendo um cenário de caos e de falta de solução, que o Vasco não tinha condições de ser tocado lá quando foi para ser vendido para 777. Para 171 fraudes, né? Aquele papo de que, olha, se não for 171, acabou, não tem contratações, não tem dinheiro, o Vasco vai falir, vai fechar as portas. Engraçado, eles entraram, colocaram mais 350 milhões de dívida e o Vasco não faliu, o Vasco não quebrou, mostrando que essas pessoas estavam agindo de má fé. Mais uma vez você vê esse discurso sendo vendido, né? De que o Vasco não tem solução, que a gente não tem como montar um time competitivo. Bastou o Pedrinho, né? Com um pouquinho de vontade entrar e a gente viu que a gente foi para uma semifinal de Copa do Brasil. O time ainda é muito aquém do que a gente merece. Mas eu vou trazer para você umas contas que eu fiz aqui, assim, bem de papel de pão mesmo, só para você entender a grana que vai entrar no Vasco para 2025 e que sim, o Vasco é viável, desde que tenham pessoas capacitadas, com vontade de mudar a história do Vasco, né, e chamar o apoio da torcida, que sempre foi o grande financiador, o grande apoiador do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então esse papo, esse discurso que já estão vendendo para você, influenciador, jornalista, que não existe Vasco sem um novo sócio, um novo dono, isso é mentira. E eu vou mostrar para você. Saiu uma matéria falando sobre a Liga Forte União, que é a LFU, que é a que o Vasco tá, né? E aí a gente já tá falando de valores para o ano que vem. E olha, essa matéria diz que o Vasco pode, inclusive, igualar o que ganha o Flamengo, porque o Flamengo vai perder grana do pay-per-view. O pay-per-view parece que vai acabar. O Flamengo tá fechado com a Libra e um grupo que tem 8 times, que tem uma perspectiva de arrecadação de cerca de R$1 bilhão para dividir entre esses 8 times. E se a LFU conseguir arrecadar os 1,7 bilhões que ela tem planejado para arrecadar, já arrecadou cerca de 800 milhões com venda para YouTube, que é a Casa TV, para Record, para Amazon, e tem um monte de proposta na mesa para poder chegar nesses 1 bilhão e 700 mil reais. A ideia é distribuir para os 12 clubes que a LFU tem ali no seu grupo, né? A diferença de divisão é a seguinte: na Libra, 40% é de forma igualitária, 30% é performance e outros, e 30% por audiência. O Corinthians estava lá, ele meteu o pé e veio para a Liga que está o Vasco. Tá o Vasco, tá o Botafogo, tá, enfim, tá uma galera, Cruzeiro, se eu não me engano, o Grêmio, enfim, tá uma galera lá na Liga Forte União. A divisão na Liga Forte União ela é diferente, 45% de maneira igualitária, 30% por performance e apenas 25% por audiência. Tanto é que se, um exemplo, se a Liga chegar, a LFU chegar a arrecadar uns 1 bilhão e 700, se o Vasco e o Flamengo terminarem em quarto, por exemplo, o Vasco deixa de arrecadar os 112 milhões que ele arrecadava da Globo para arrecadar 185 milhões, o mesmo valor do Flamengo. Então, ele iguala praticamente os valores com o Flamengo, no caso do Vasco ficar em quarto. Mas vamos pensar, o Vasco ficando em sexto, como em sétimo, oitavo, pode ter uma grana melhor com esse novo formato. Então, de 112 a gente pode faturar, ao invés de 185, uns 170 milhões. Como eu falei, eu fiz uma conta de papel de pano para ver o que o Vasco ou o Pedrinho vai botar de grana no bolso
para trabalhar 2025. 170 milhões, ou cerca de 170 milhões, da Liga Forte União, com venda de direitos para televisão, né? Aí tem a venda dos jogadores que estão sendo negociados. Um exemplo, o Carlos Palácio, que está indo para o Boca, e o Vasco tem 50% do direito dele. O Capasso, que fica no Olímpia do Paraguai. O Orediano, que o Cincinnati já sinalizou que vai ficar com o jogador. Os mais de 80 milhões para o garoto Ryan, que está indo para o grupo do Texto. O Eric Marques, que o Ludogorets quer comprar o jogador. Só nesses 1, 2, 3, 4, 5 jogadores, cerca de 130 milhões. Pega os 130 milhões desses 5 jogadores, mais os 170 milhões da Liga ou dos direitos de transmissão, 300 milhões no bolso para 2025. Aí você pega o que o Vasco fatura com patrocínio. Só a Betfair paga mais de 70 milhões por ano para o Vasco. Falaram que podia chegar com metas a 115 milhões. Eu estou colocando no baixo 70 milhões. Aí você tem o BMG, você tem o R10 Score. Enfim, você tem outros patrocinadores e o que o Vasco pode chegar a uma arrecadação de mais de 100 milhões, principalmente agora jogando uma Sul-Americana ou para Libertadores. Você pode ter um reajuste ou mais patrocinadores. Então, mais de 100 milhões por ano com patrocínio. Só placa de publicidade, que é aquela que o Vasco fechou com a Brax, foi 100 milhões dividido em 5 anos, ou seja, para 2025 vai entrar mais 20 milhões, 120 milhões. Então você pega 170 milhões de direito de TV, 130 milhões com venda de jogadores, 100 milhões com patrocínio, 20 milhões com placa de publicidade, mais 25 milhões que o Vasco arrecadou da Copa do Brasil, que a CBF já está pingando o Pix para a gestão, para a SAF do Vasco. Só isso daí dá 445 milhões de reais. Quase 500 milhões de reais. Como é que esse time não é viável, gente? Como que esse time não é viável? Eu não estou colocando plano de sócio, eu não estou colocando premiação de campeonato brasileiro, eu não estou colocando bilheteria, que são mais milhões, né? Eu não estou colocando venda de produtos oficiais, eu não estou colocando mecanismo de solidariedade, que vai dar muito mais de 600 milhões só nisso aí. Ah, mas 600 milhões é pouco, Thiago. É pouco. Só, eu vou botar aqui uma matéria que saiu dizendo que o Pedrinho, que tem uma parceria com o dono da Crefisa, para venda do name rights, só de name rights, que é para colocar na fachada do Novo São Januário o nome Crefisa, 506 milhões de reais. Só juntando name rights com essa arrecadação, mais de 1 bilhão. Mais de 1 bilhão. Ah, mas o estádio não fica pronto agora. Ele pode negociar, já ter uma parcela dessa grana, ou fazer um bem bolado para receber alguma coisa em 2025. Então, você consegue ter uma grana que dá para montar um time competitivo, dá para pagar os salários e dá para renegociar a dívida, como o Vasco está tentando renegociar. Basta vontade, basta gente com capacidade e caráter. E botar os bandidos, os pilantras que sacanearam o Vasco para correr do Vasco. Expulsar e cadeia. O caminho é esse. Então não fica comprando essa ideia de que, não dá, e vamos desistir, se não chegar um cheque bilionário. Porra nenhuma. Porra nenhuma. Isso tudo é mentira, conversa fiada de novo para ganhar visualização, like, ser beneficiado, e prejudicar o Vasco mais uma vez. Fora os 500 milhões de potencial construtivo, que a gente vai reformar São Januário, e aí você vai poder vender camarote, são 60 mil lugares, você vai faturar muito mais com as vendas em bilheteria, bar, com experiência de ir a um jogo no Vasco, enfim, aumentando o plano de sócio. Cara, tem uma infinidade de coisas que dá para fazer o Vasco ser, assim, sustentável. Basta gente que tenha capacidade, vontade para poder mudar as coisas no Vasco sem se prostituir, sem se entregar na mão de qualquer um, tá bom? Essa é a minha opinião, queria a sua opinião. Curte, se inscreve no canal, desejar para você uma noite abençoada, fique com Deus e saudações vascaínas.